Escute a fala do presidente Lula, onde ele decreta o fim do dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o ien? Por que não foi o real? Essa fala do presidente Lula vai de encontro à fala dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é um grupo de países em desenvolvimento com características econômicas muito semelhantes e um grupo que cada vez mais está colocando as mãos no tabuleiro do jogo geopolítico e geoeconômico internacional. Tá, essa fala do Lula, ela vai de encontro a quê? Primeiro ponto, presta atenção, ó, é importante esse início da nossa conversa aqui. Primeiro, é diminuir a dependência dos Estados Unidos no cenário econômico e geopolítico global, já que qualquer momento que um país se opõe aos interesses estadunidenses, o que os Estados Unidos faz? Sanção econômica. Foi assim recentemente com a Rússia, também foi com o Irã e também foi com a Venezuela. Então, no momento que você diminui o poder do dólar no cenário econômico global, os Estados Unidos perdem essa carta que ele sempre joga na mesa quando você tem interesses contrários aos Estados Unidos e à Europa. Esse é o primeiro ponto. Lucrar mais nas relações econômicas entre países. Como assim, Jean? Eu vou te explicar com um exemplo bem didático. Ó, vamos imaginar que a China, ela quer comprar um barco do Brasil e ela vai pagar 100 milhões de dólares por esse barco. O que o chinês tem que fazer? Pegar em yuan e comprar dólar. Nisso, ele já vai perder mais ou menos 1% na transação. Então, quando você tira esse câmbio da relação econômica, sobra mais dinheiro no bolso para quem está vendendo, para quem está comprando na relação bilateral entre os países. Aí você fala assim, poxa, mas 1% só. Lembre-se que o Brasil e a China têm uma relação econômica de 150 bilhões de dólares. Então 1% é muito dinheiro. Então no momento que você coloca o dólar para escanteio, você vai ter o quê? Mais grana no bolso. Vem cá que tem alguns pontos importantes para a gente discutir. Em relação ao BRICS, em relação a esse novo posicionamento que o grupo está tendo na geopolítica global. Ó, nós vamos ter uma reunião na África do Sul, no qual o principal debate é o aumento do número de países do BRICS. O Lula estava contrário, né? A China e a Rússia estavam a favor. Mas o Lula já mudou a sua conversa. Falou assim, tudo bem, vamos aumentar o número de participantes. Mas esses participantes têm que seguir algumas regras. E o Brasil já apoia a entrada da Arábia Saudita, da Argentina e também da Venezuela. Aí você fala assim, nossa, Jean, mas Arábia Saudita e Venezuela e Argentina, não tem outros países? Lembro você que aqui é o maior produtor de petróleo do mundo e aqui é o país que tem a maior quantidade de jazidas de petróleo no mundo. E a Argentina é o nosso principal parceiro comercial aqui na América do Sul e os dois governos têm uma relação econômica e política muito próxima e o Brasil de Lula tá com essa visão de reerguer a Argentina porque uma Argentina forte é importante para a economia brasileira, já que o Brasil exporta demais produtos industrializados para a Argentina. Então aqui o objetivo é reerguer a Argentina, o objetivo aqui é colocar a Venezuela no cenário econômico mundial, já que as sanções estadunidenses, né, bloquearam aí o desenvolvimento econômico da Venezuela aí de Maduro. Tá, outro ponto importante desse debate é a participação do presidente Vladimir Putin. E aí, o Putin vai viajar para a África do Sul para esse debate? O Putin vai fazer uma videoconferência apenas? O Lula falou, ó, quem decide isso
é quem está organizando o encontro do BRICS, que é, no caso, a África do Sul. Então isso aqui também é um ponto importante. Será que o Putin vai sair do Kremlin, vai bater de frente com todo mundo e viajar pela primeira vez no período da guerra para outro país? Vai ser um marco aí nesse momento de conflito entre Rússia e Ucrânia. Tá, então nós temos aí o objetivo de frear a importância do dólar no cenário global. Nós temos aí uma nova dinâmica geopolítica proposta pelos BRICS, ampliando o número de parceiros. Só para você ter uma ideia, o BRICS hoje tem 71 países na fila para participar dos BRICS. Olha isso. E um deles que começou a flertar, mas já cortaram a asinha, é a França, que queria participar desse encontro dos BRICS, mas é óbvio que a Rússia já falou não, 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 não. E um desses objetivos é o quê? Oposição ao G7. O G7 vai surgir lá pós Segunda Guerra Mundial, né? E a fala dos BRICS é o seguinte: no momento que a gente criou o G20, deveria não existir o G7. Esse clube fechadinho, onde dá as rédeas da geopolítica global, da parte econômica. E isso é uma fala forte dos BRICS. Se tem o G20, não precisa ter o G7. Então, os BRICS, já que o G7 ele não vai deixar de existir, a intenção principal é fazer essa oposição ao G7. Né? Ampliando o número de países, aumentando a pluralidade de opinião. E principalmente esse grande grupo dos BRICS, você não vai ficar com medo de sofrer o quê? Sanção. Isso é um dos principais problemas quando nós falamos de G7 e G20. Se você se posicionar contrário aos Estados Unidos, possivelmente você vai sofrer uma sanção. Você viu que o barco iraniano que chegou no Brasil aqui, atracou no Brasil, os Estados Unidos já falou o seguinte, olha, principalmente deputados, né, republicanos, falaram assim, ó, o Brasil tem que sofrer sanção. O Brasil aí está abrindo seus portos para embarcações de países inimigos aos Estados Unidos. Então os BRICS é uma oposição a esse grupo do G7. Tá, Jean, mas de onde veio tudo isso, né? De onde veio? Veio pós Segunda Guerra Mundial desse encontro aqui de Bretton Woods, uma cidade estadunidense. Esse encontro ocorreu em 1944 e lá foi estipulado as regras do cenário geopolítico internacional. É o seguinte, falou, ó, o dólar agora vai ser a moeda padrão nas transações internacionais, não vai ser mais a libra esterlina. Por quê, Jean? Porque a Inglaterra, ela estava ali com crise econômica por conta da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam financiando a reconstrução da Europa a partir do Plano Marshall. Tá, então os Estados Unidos falou, eu mando no mundo, o dólar é a moeda da transação comercial. Você lembra que eu expliquei para vocês a conversa do yuan para o dólar? É isso. Outra coisa, a indexação da taxa de câmbio entre o dólar e as demais moedas, com limite de variação de 1% para baixo ou para menos. Tá? Então toda relação comercial tem que se fazer câmbio, consequentemente mais dinheiro americano circulando, e aí os Estados Unidos detêm todo o sistema financeiro aí na sua mão. A criação do lastro do padrão ouro, né, onde cada dólar valeria 35 gramas de ouro. Por isso aí, né, o ouro é o recurso que não perde poder no cenário global e, consequentemente, o dólar está sempre se valorizando por conta desse lastro. Criação de entidades internacionais de apoio, fiscalização e supervisão econômica financeira, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Mas principalmente o FMI, que vai endividar os países da América do Sul, da África e da Ásia. Os países pegam empréstimos e aí tem que readequar toda a sua economia de acordo com os interesses estadunidenses e pagar por esse empréstimo, e aí os países ficavam endividados, a famosa dívida eterna que o Brasil consegue romper isso no governo Lula.
Tá, aquilo que eu falei para vocês é um ponto importante também, tirar o câmbio das transações econômicas, visando aí o aumento de divisas dos países que estão vendendo e que estão comprando produtos. Sendo mais necessário transformar outra moeda em dólar para fazer as relações comerciais. Tá, Jean, mas vai ser substituído por qual moeda? Qual é essa moeda que vai substituir o dólar, ou que vai fazer oposição ao dólar? É o euro? Não, não. Se for o euro, a dinâmica praticamente não muda, né? A intenção dos BRICS é esse cara aqui, o Yuan, a moeda chinesa. Aí você fala assim, como assim, Jean? Só para você ter uma ideia, hoje o Yuan é a segunda moeda das nossas reservas internacionais. Primeiro é o dólar, depois o Yuan. Ultrapassou o euro. Aí você fala assim, pô, Jean, isso foi feito agora no governo do Lula? Não. Já no governo de Jair Bolsonaro, o Banco Central do Campos Neto, que tem aí um lastro no governo anterior, já comprava Yuan. Né? Então, no Twitter é uma coisa e na prática era outra. Então, o Banco Central tem 150 bilhões de dólares já como reserva internacional na moeda chinesa. Então, isso já está acontecendo dentro do Brasil, né? Essa substituição, ou pelo menos igualar, ou dar mais importância a outras moedas e não somente ao dólar. Essa é uma das principais intenções dos BRICS, é dar mais poder, tá? E isso, cara, vai mudar muito a geopolítica global, porque aí não vai ter sanção. Porque aí os Estados Unidos falam o seguinte, vamos sancionar o Brasil. Tudo bem, nós temos nosso banco, o Banco dos BRICS, nós temos o Yuan, que é uma moeda que está circulando no mundo todo, que nós temos relações econômicas muito amistosas com a China, que a China quer o quê? Relações econômicas. A China não quer guerra, a China quer relação econômica, tá? Então, o mundo muda sobre a ótica geopolítica. Tá, e aí, o que você acha dessa nova dinâmica econômica global? Deixa aí nos comentários, né? Será que é uma boa substituir o dólar pelo Yuan? Cara, sua opinião vale demais nesse canal. E ó, desce o dedão no like, se inscreva no canal de educação, fala de geografia, geopolítica, atualidades. Precisamos do seu apoio. E se você quer saber tudo de geopolítica, tudo, olha aqui embaixo, tem um link do Geopolítica Flix, a minha plataforma, a plataforma do Max, onde nós explicamos, aí são aulas de mais de 1 hora, explicamos os detalhes da geopolítica global, ó, aqui na descrição. Beleza, pessoal? Desce o dedão no like, deixa a sua opinião. Gabarita Gel. Valeu, galera. Fui!